Oi, pessoal, estamos aqui hoje, Taine, Gero Soluções, mais a Diane, da Leal, para apresentar para vocês e tirar dúvidas de vocês sobre novas obrigações que estão aparecendo aí no mercado. Quais são essas novas obrigações? Riscos, saúde mental, precisam ser tocados agora, porque a partir de maio entra em vigor nova legislação que pode trazer multa para a sua empresa. Eu sou a Diane, da Leal Contabilidade, né? E temos muitos clientes com essas dúvidas sobre a saúde mental. Aí hoje a gente vai tirar essas dúvidas com a Taine, né? Que está ali com a Gero, elaborando esses laudos para a gente não levar multas. Muito frequente, dúvidas muito frequentes, então a Leal vem agora com a possibilidade de a gente tirar essas dúvidas de forma bem simplificada de vocês. Vamos nas perguntas, né? Vamos lá. Eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre como fazer com os nossos colaboradores. Esse vai ser um laudo? Vai passar por psicóloga? Como que vai ser isso? Inicialmente, a legislação, vou falar um pouquinho técnico, mas a gente vai esclarecendo. A NR1 é a normativa mãe e ela determina tudo que a gente precisa fazer dentro dos programas, dentro da legislação. Então, ela foi alterada no final do ano passado, outubro, e a gente tem 200 dias para colocar ela em prática. O que é isso? Nós temos até 24 de maio para colocar esse novo risco dentro dos laudos. Então, os laudos a gente já faz desde que entrou o E-Social. Então, fazemos o PGR, o PCMSO, o LTCAT. O que acrescenta agora com a saúde mental do colaborador? A gente tem que acrescentar dentro desses laudos o risco psicossocial de cada empresa. Toda empresa tem? Não. Precisa colocar que ele pré-existe dentro do laudo. Então, a gente vai colocar lá super simples, não tem nada de dificuldade. Está aparecendo muito na mídia, muita dificuldade, muita coisa. Não tem muita dificuldade. Começamos pelo básico, medição dos riscos. Como a gente vai na empresa fazer a medição de iluminação, de barulho, no psicossocial, como que a gente mede isso? A gente mede avaliando o funcionário. Como que avalia? Um médico, psiquiatra, psicólogo, eles têm a preliminar para isso. Ideal fazer dentro de uma clínica de medicina do trabalho. Por quê? Porque lá vai ser focado para a medicina do trabalho. Não é um laudo de avaliação psiquiátrico, é uma avaliação psicossocial para a empresa. Então, lá a gente vai medir se o funcionário está com alguma doença psicossocial. Se está, foi determinado aonde? Ele criou isso dentro da empresa? Ou ele já tem essa doença pré-existente e vem trazendo, arrastando, porque normalmente eles não contam, porque eles têm medo e tal. Então, a primeira coisa é a medir. Mediu, a gente vai criar um plano de ação para a empresa implementar ações que ao longo do ano tem que ser efetivas para que ela trabalhe, para que ela cuide do seu funcionário. Então, a gente pode entender que é um teste, né, de início. Isso, exatamente. Eu lembro, assim, quando a gente vai tirar a habilitação, a gente passa por teste, né, psicológico. Psicotécnico. Psicotécnico. É similar a ele? Sim, é uma avaliação, um grupo de avaliação. No nosso caso, lá na Gero, a gente tem um grupo de perguntas que foi criado pela nossa psiquiatra. Nós temos uma médica psiquiatra lá na clínica. Então, ela criou esse grupo de perguntas que vai avaliar para a gente saber a fundo de onde vem o problema do funcionário, se ele tiver. Que tem essa questão também. Se o funcionário não tem, é igual um risco ergonômico. Ele existe, qualquer lugar vai existir, mas ele não está ativo. Então, a gente vai colocar um micro plano de ação ali para você seguir e a gente vai monitorar os seus colaboradores. Se os colaboradores começarem a ter problemas e começar a dar um ponto positivo dentro do psicossocial, aí a gente vai orientar a empresa para criar esse plano de ação de atenção ao funcionário. Certo. Eu acredito que a versão do funcionário é que ele pensa assim, questão de pressão, questão de pressionar eles muito com as atividades, seja um agravante para eles terem problema psicológico, né? Um receio, eu acredito, da empresa é esse, né? Não poder delegar muita coisa, que o funcionário ele vai ficar com aquele, qualquer coisa... Eu estou encostado no risco psicossocial.
A questão, assim, o psicossocial, essa medição, ela já existe para muitas categorias. Então, a área hospitalar, ela já é feita, a área elétrica, ela já é feita semestralmente, inclusive. Então, tem algumas áreas que não é novidade, o psicossocial. A questão é que, por isso que a gente fala para essa avaliação ser feita dentro de uma clínica de medicina do trabalho. Por quê? Porque o foco lá é o trabalho. Se a empresa manda ele para um psicólogo normal, para um psiquiatra normal, ele vai medir o todo, não vai dizer naquela avaliação se a doença é do trabalho ou não. Porque o risco é para a empresa. A gente está colocando risco para a empresa. Se o funcionário estiver doente por os outros motivos, é claro que a empresa tem que dar atenção a esse funcionário. Mas a gente está ali avaliando e colocando dentro do laudo dela o risco pré-existente. Se existir esse risco, ela tem que tomar todos os cuidados possíveis ali. Só que o funcionário, ele não, no risco psicossocial, não tem como dar jeitinho. Então, ele vai sendo avaliado ali de uma forma que vai ser conduzido as respostas para chegar num ponto. Mas vai ter funcionário, sim, que vai querer utilizar disso como escudo para não trabalhar, para não fazer nenhum tipo de atividade, para não ser pressionado. O que o empresário tem que ter cuidado é a forma de delegar isso. Eu sempre oriento os funcionários a documentar tudo que vai fazer. Então, você vai documentar as atividades do seu funcionário. E ele tem que entregar. É obrigação, é uma troca, né? O trabalho é uma troca. Então, você contrata o funcionário, ele tem que te entregar um serviço. Isso é uma troca. Como que você vai cobrar isso? Você tem que ter cuidado na cobrança disso. Para não exceder, para não bater mão na mesa, para não xingar, para não... Esses excessos é um excesso de educação. Qualquer pessoa tem que ter. O empresário não vai deixar de cobrar a atividade, não vai deixar de cobrar a meta. A forma de cobrar, que aí... Esse é o ponto de ação do psicossocial, a forma de cobrar horário, a forma de cobrar as atividades, a forma de delegar essas atividades é o que pega. Se o empresário excede, vai dar cartas para o funcionário. Mas se ele não excede, ele não precisa preocupar, não, porque os juízes estão bem preparados para isso. Porque o receio maior, acredito, do empresário é que ele não pode delegar quase nada, mas qualquer coisa... você está me impressionando demais. Eu não estou bem. Assim, exatamente. O funcionário, ele tem esse escudo. A gente não está livre, igual a gente fala, a gente não está livre de ser processado, de ter uma ação trabalhista. Sim. Não está livre disso. Mas se você tem tudo documentado, tudo organizado, toda a sua parte legal pronta... Não tem problema. Chega no juiz, você tem toda a argumentação para sair disso. A questão da saúde mental é que é um produto meio imensurável em relação a sofrimento. Então, o funcionário chegar no médico e falar, eu estou sofrendo, ele vai ganhar um atestado. Por isso que a gente vai fazer essa avaliação junto do periódico. Então, anualmente, você vai medir. Por quê? Assim como você mede a saúde laboral para saber se ele não pegou uma doença, se ele não está com nenhuma doença laboral, o psicossocial, ele já existe justamente para isso. Para medir se ele não adquiriu, nesse longo do tempo, nenhuma crise de ansiedade, nenhum síndrome do pânico, mas relacionado ao trabalho. Por isso, ele vai ser medido anualmente junto com o periódico. Então, seria uma prevenção, né? Tudo da saúde do trabalho é prevenção. Me falaram esses dias, eu gravei isso. A gente é seguro de carro. É pagar para não usar. Então, a gente vai monitorar para que, se acontecer algum problema, a gente não tenha... a gente esteja respaldado, já esteja documentado tudo que está acontecendo. É o que eu falo para os empresários. Mesmo você pagando tudo certinho, tá tudo em dia... Pode acontecer de ter ação trabalhista. Ação trabalhista, fiscalização, Exatamente. Tudo. Ninguém está livre disso, mas se está documentado, passa leso, né? Quando tem a primeira ação trabalhista, o empresário, ele apavora, né? Muitas das vezes, nossa, tá tudo certo aí? Você fez meus contra-cheques certo? Porque ele toma aquele susto. Sim. E a gente fala o seguinte, o funcionário ele tem o direito de ir ali reclamar. Mas o empresário que tem que ter a documentação para rebater o que ele está questionando, né? Então, mais uma vez, vai ser isso. O laudo, a gente consegue rebater aquela saúde dele, de quando ele entrou, se ele já tinha algum problema, alguma Sim. coisa desse tipo, né? Eu entendo que seria uma prevenção para a empresa nesse aspecto. Aí eu falo, minha ansiedade surgiu, comecei a trabalhar aqui. Tem um mês que eu estou trabalhando.
Aí a gente vai olhar o histórico, já fazer tratamento, eu já passava ao psicólogo, eu já tinha crise de ansiedade, aí agora eu culpo ali a empresa por isso. Exatamente. Então, se tem um laudo antes, eu acredito que seja uma prevenção, como a gente assina a carteira também, né? Isso, paga tudo certinho, mas... A gente vai colocar ali dentro do PCMSO como exame base, assim como admissional é feito o exame clínico, a acuidade, dependendo do cargo, um eletrocardiograma e tal. O psicossocial vem com um exame básico. Então, ele passa a ser obrigatório em todas as funções. Isso é excelente para o empresário, porque se o funcionário, às vezes, é um excelente funcionário, mas ele não sabe como está a saúde mental. Então, ali é para ele prevenir, para ele saber trabalhar. Então, por exemplo, um motorista já chega ali com a saúde mental abalada. Então, o empresário já sabe que ele tem alguma coisa pré-adquirida. Não é culpa dele. Então, ele está respaldado e ele também sabe como cuidar melhor dos seus funcionários, para isso não tornar um problema de saúde pública dentro da empresa. Pensa uma empresa que 30%, 40%, que a gente passou por isso no toxicológico, 30%, 40% dos funcionários que não passaram no teste toxicológico. E você tem esse mesmo índice para o psicossocial, é um problema interno. Então, a gente tem que avaliar para saber onde está o problema. Então, aí tem todo um plano de ação que tem que ser cumprido. Mas, no geral, hoje a gente já está aplicando, o psicossocial já tem quase 2 meses, e a gente teve um negativo até agora. E era pré-adquirida, a funcionária estava bem ruim já, então ela foi afastada, aí ela tem a orientação de afastamento, porque ela precisa procurar um profissional para acompanhamento. O profissional vai laudar e vai devolvê-la para a empresa. Enquanto ela está em tratamento, ela pode continuar trabalhando, ou não. Ela precisa ser afastada, porque aí ela vai para a Previdência. E esse é um novo ponto. Por que a gente está pegando muito no pé, assim como a gente pegou lá em 2022 com a entrada do E-Social? Porque envolve Previdência. Você, como contador, sabe melhor que eu que a Previdência envolve custo tributário para a empresa. Por que a Previdência vai pegar firme? Aí você que é empresário, fique atento a isso. Por quê? A Previdência está tendo um custo gigantesco por afastamento em saúde mental. E o que vai acontecer? Se ela não tratar esse custo, ela vai quebrar. Ela já não é bom. E aí, o custo está aumentando muito. Então, toda empresa que tiver com problema de saúde mental, há grande possibilidade de ser... Na verdade, todo mundo não está previsto de ser fiscalizado, né? Mas eu acredito que eles vão olhar com outros olhos quem começar a ter muito problema. Seus funcionários estão afastando demais por ansiedade, crises de pânico. Você está ali com a porta aberta para a Previdência te fiscalizar. E aí, se não tem essa documentação medida, você não tem os laudos, você não tem os seus riscos medidos, e aí é uma porta aberta para você levar uma multa. Que ela tem que tomar providência sobre aquela atividade até, né? Sim. Eu lembro, antigamente, na minha adolescência, os adolescentes tudo trabalhava nas telefonias, né? E nas telefonias a gente sempre tinha um colega que ia pro psicológico, né? Call center, banco. Isso, exatamente. Call center, banco empresas de telefonias, elas são top 1 do psicossocial afetado. Então, o que a gente diz, assim, esse ramo, eles já fazem isso há muito tempo. Então, eles já fazem. O que eles vão fazer agora? Colocar isso dentro de documento, né? Então, a gente está sendo bem cauteloso com todas as medições justamente para isso. E tem que ficar muito atento a prazos. Os prazos estão estourando. Começa quando? Começou, de fato, no início do ano. Outubro foi liberado a lei, né? A nova legislação, a nova portaria, com 200 dias para ser ajustado. Então, a gente está na janela de ajuste. O problema é que todo mundo esperou, e não fomos só nós, todo mundo esperou que em janeiro houvesse alguma prorrogação, sempre prorroga alguma coisa, e não prorrogou. Então, a gente tem até 24 de maio para começar essas medições, para mostrar que a gente está, pelo menos iniciou. O correto seria que 24 de maio todo mundo já tivesse medido, mas o tempo é muito curto, 200 dias para qualquer empresa é muito curto. Você tem fator decisivo, você tem fator financeiro, você tem tudo para tomar de decisão, né? Então, 200 dias achei um pouco... Normalmente, eles dão 6, 8 meses para a gente organizar.
Então, agora foram 200 dias corridos. Então, 24 de maio encerra. A partir de 25 de maio, a fiscalização inicia, de fato, podendo ser passivo de multa. Certo. É mais um custo ali para o empresário, né? Eu sei que é difícil falar valor, porque depende do tipo de empresa, depende quantidade de funcionários, depende de várias coisas. Uhum. Mas tem uma base, assim, só para o empresário ter... só para ele ter uma noção. Nós lá, sobre documentos no geral, nós lá na Gero, nós temos uma precificação por quantidade de funcionários, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, vamos supor, e deixando claro que essa obrigação é para todo mundo que tenha funcionário registrado. Mas minha empresa está no Simples, tem funcionário registrado. Mas eu tenho só um funcionário. Não, mas é só um funcionário. Tem que fazer o trabalho todo do mesmo jeito. A legislação, ela, assim como não é social, ela não desobrigou ninguém, ela não desobriga ninguém. Tem funcionário registrado, tem obrigação para cumprir, não tem jeito de fugir. Mas a gente tem pacotes, né? Nossos pacotes começam a partir de R$600 para documento. Então, R$650 mais ou menos, para documento. Então, o grupo de laudos, PCMSO, PGR, LTCAT e o envio do PPP eletrônico. Dentro desse grupo de documentos, a gente já vai ter aí as informações do psicossocial. Só que o empresário tem que fazer outra parte. É cumprir o que está lá do PCMSO, que é fazer a medição. Porque a gente vai colocar as obrigações iniciais. Depois da medição é que vem aí, se precisa fazer o GRO, que é o gerenciamento do risco, que é um plano de ação para gerenciar esse risco ou não. Então, primeira coisa é fazer a medição, e a medição é feita com o exame. Ou seja, a primeira medição é como se fosse uma análise. Sim, é o levantamento. Depois, suponhamos, né, o call center que a gente estava falando, precisa de medidas, aí ele tem que mudar ali alguma estratégia, talvez para não gerar tanto transtorno igual o call center, alguma coisa assim? O plano de ação é medidas, isso. Começa com palestra, saúde mental, assédio moral, assédio sexual. Essa é obrigatória. Independente se você tem o risco ativo ou não, é obrigatória porque o seu funcionário tem que saber quais são os riscos que ele sofre, quais são as medidas que ele sofre. Depois disso, se a empresa tem aí um quantitativo de pessoal com o psicossocial positivo, né, na realidade, aí o plano de ação é o atendimento, como que ela está fazendo para dar atenção para esse funcionário, está afastando, está mandando psiquiatra, qual é o tipo de atenção, tem alguém ali acompanhando, como está sendo esse acompanhamento. Fora isso, tem algum tipo de palestra, empresas maiores, acima de 30, 40 funcionários, como está sendo seu acompanhamento com esses funcionários. A gente cria ali, junto com ele, um ciclo de atividades. Eu tenho um cliente que ele já faz isso há muito tempo, então ele tem psicólogos à disposição, mas ele é bem grande, né? Tem mais de 500 funcionários, mas ele tem psicólogo à disposição ali, ele fez um trabalho social com faculdades, então precisa de algum atendimento psiquiátrico, ele tem atendimentos gratuitos na faculdade, então ele usa esse nicho para poder ajudar os funcionários, porque às vezes a empresa não tem plano de saúde, mas ela quer ajudar o funcionário a sair, então tem canais gratuitos que podem ser utilizados. Tem que ter ciclo de palestra, tem que ter acompanhamento, o RH muito ativo ali para acompanhar. E uma coisa que eu tenho visto muito na mídia, e isso precisa ficar muito claro, até para você que está indicando para os seus clientes que tem que ser regulamentado, tome cuidado com quem vai fazer a medição. A medição tem que ser feita por especialistas na área e o GRO tem que ser feito pela empresa. A gente orienta como que é feito, mas é a empresa que faz. E os laudos são assinados por técnicos, médicos, engenheiros que assinam os laudos. Porque eu tenho visto muita empresa de treinamento aí passando, vamos avaliar seu risco psicossocial. Tomem cuidado, porque você achou que está medindo, mas você está dando só a palestra. Cadê a documentação lá?
quem que vai inserir essa documentação nos laudos? Porque normalmente os técnicos não permitem que receber informação de terceiro para inserir. É mesma coisa do contábil. Não vou assinar. Não vai ser. Né? Não, como que você vai aceitar alguém falar, não, eu quero que você coloque isso aqui nas minhas obrigações. Não, muda aqui Só assina aqui. E sim, muda aqui o meu balancete, porque eu quero essa informação. Essa informação é técnica. É você que coloca. Então, dentro dos laudos, quem coloca a informação é técnico, médico ou engenheiro. Então, independente se a Gero vai fazer, gostaria, mas se for a Gero ou se não for a Gero que faz, não tem problema. Mas você tem que ser ciente que tem que ser especialista para fazer. Vou colocar um psicólogo para fazer fora da clínica de medicina do trabalho. Não tem problema, desde que você tenha ciência que ele tem que medir o psicossocial do seu funcionário. Muitas das vezes, para ele, nem compensa pegar essa demanda, porque é algo bem diferente da rotina dele. Suponhamos uma psicóloga que ela faz a terapia, né? Ela vai pegar seu laudo, ela vai ter muito problema em saber como que é isso, visitar a empresa, outro leque que muitas das vezes nem compensa. Né? Vai pagar um serviço caro, isso, que ainda não tem respaldo. E aí, depois vai ter que voltar e pagar de novo para fazer o serviço técnico. Porque as normativas, elas são técnicas. Então, não é aberto. Então, tem uma regulamentação a ser seguida, tem um critério a ser seguido, né? Então, acho que um pouco do que a gente podia falar sobre isso. Estamos à disposição de vocês, da Leal. Sempre que precisarem, dos clientes que precisarem, nós estamos aqui para tirar dúvidas. Está tendo muita coisa na rede social enganosa, né, sobre isso, né? Muita coisa, tem que ficar bem atento. O empresário, ele pensa o seguinte: agora você, mais uma vez, você é pai e mãe dos colaboradores. E não é bem isso, é um laudo, né? Até mesmo para a gente dirigir tudo, a gente faz um laudo também. Tem várias coisas que a gente faz laudos hoje em dia, né? Então, é só mais um que o governo pôs aí. E eu estava até brincando com o meu gerente lá do escritório, perguntando assim, que hora que vai fazer dos empresários, né? Nós tá precisando. Nós também estamos precisando de psicossocial. Estamos precisando. É verdade. Os empresários, é obrigado a fazer também ou só os colaboradores? Não, só os colaboradores, mas é até bom, porque senão vai fechar a empresa. Tinha que fazer nós empresários também. Não tem empresário normal, mas não. Empresário, só de ser empresário já... Empreendedor já não é normal, só de ter... Eu costumo dizer, você tem um CNPJ, já... A coisa já tá diferente, já não tá muito normal, não. É verdade. E tem clientes aí, a gente tem clientes que tem 30 CNPJ, 20 CNPJ, eu falo, gente, o pessoal é bem forte. É verdade. Mas é isso, né? Cuidar da saúde mental, né? É uma coisa que veio à tona, que é uma realidade, né? Que hoje em dia a gente percebe, até entre nossos colaboradores mesmo, que tem essa necessidade, né? De olhar para isso, até mesmo para a gente saber como agir, né? É obrigatório. A gente já sabia que chegaria nesse nível depois de pandemia, então... E as multas? Tem a noção de quanto... Então, é descumprimento de legislação, né? Então, vamos supor, PGR e PCMSO a partir de R$ 1.800 por funcionário afetado. Mais ou menos, que eu me recordo. A falta do LTCAT é a partir de 30 mil agora, porque atualizou multas, Ele né? linka com o PCMSO? Linka. PGR vem o risco, PCMSO vem os exames, né? Para os clientes que não fizeram nem o laudo inicial, né? É bom saber disso, porque tem empresário que contratou funcionário e muitas das vezes nem fez aquele primeiro laudo, né? Então, tem que se adequar desde os primeiros laudos, o exame admissional, né? Esse exame admissional, se fez só o exame clínico, voltar a fazer o psicossocial, seguir o que está no PCMSO. Se não tem PCMSO, já começa a trabalhar com os laudos para poder deixar tudo regular dentro do E-Social, porque uma fiscalização leva a outra. Então, passou pela fiscalização, não tem o psicossocial. Aí ele vai querer, cadê os laudos? Aí não tem laudos, aí não tem exame, aí não tem PPP enviado. Então, isso tudo, cada um tem uma multa diferente por funcionário afetado. Então, uma empresa que tem 10 funcionários, facilmente chega a uma multa de R$ 100 mil
E o fato de não enviar as informações no E-Social é outra multa aí, vai de 5 mil para cima. E as pessoas estão descrentes, falando, não vai ter fiscalização. Já está tendo. O DET, que é aquele domicílio tributário, eletrônico trabalhista, que foi implantado em agosto do ano passado, ele já está bem ativo. A gente tem bastante cliente que está recebendo notificação por ele. Então, tem muita coisa aí rodando. E hoje eu vi uma informação de que a Previdência acabou de fazer uma licitação, contratou um programa de IA, de inteligência artificial, para fazer os trabalhos internos, e um deles é o monitoramento das informações dos colaboradores. Então, eles gastaram 60 milhões, não foi à toa. Então, alguém vai ter que cobrir esse custo. Então, é fiscalização. Os clientes têm que entender, assim, o E-Social é algo automatizado, né? Já está ali dentro. Registrou a carteira do seu funcionário, já está ali todos os dados dentro do E-Social. Os laudos que a gente está falando aqui também vão estar lá dentro. Então, para o governo fiscalizar, é só um clique, vamos dizer assim, né? Exatamente. Já está tudo lá dentro. Não tem como hoje eu virar para você e falar assim, faz um laudo para mim retroativo janeiro de 2024. Não tem como, gente. O empresário ele tem que saber que hoje em dia tudo está ali dentro, online. Então, registrou a carteira, tá a data do registro, tá os laudos, a data dele e tudo mais. Não tem como eu colocar ali retroativo e achar que eu não vou ter penalidade. E o governo, ele sempre, em toda declaração, a gente percebe isso desde 10 anos atrás, que o governo ele sempre faz da seguinte forma: de começo ele implanta, põe a lei, no começo não tem multa, né? O empresário, ele acha assim, tá tendo multa não, tá tudo né? certo. Tá tudo certo. De repente, começa a lavrar os autos de infração. Porque toda multa ali para o governo, ele pode ser 5 anos retroativo. Então, assim, já tivemos caso de uma obrigação, se eu não me engano, a ECF, que é do fiscal, é social também, só que do departamento fiscal. Então, assim, estava beirando 5 anos, aquele tanto de multa veio para os clientes. A gente já passou então, por causa de fiscalização, por situações de fiscalização que eles pedem 2, 3, a partir da implantação do E-Social. E tem um detalhe, tem informações do E-Social que a gente nem consegue lançar mais, porque eles já travaram. Então, empresas que têm obrigação desde 2018, que não fizeram nada, a gente só consegue enviar informação de 2022 para frente. Então, aquela janela de 2018 até 2022, ela fica exposta. Mesmo que ele tenha feito tudo e não foi enviado, não tem informação. Então, a mesma coisa de não ter, fez papel. A gente tem orientado muito, tá fazendo só papel. E o E-Social, como é que tá? Por quê? Porque é lá que vai ser fiscalizado. Depois, eles vão pedir os documentos? É claro que vão pedir os papéis. Mas a primeira coisa que eles vão medir é lá. Não tem informação lançada? Já tem auto-infração. Aí, você não entregou a documentação completa? Auto-infração. Então, a gente tem cliente que foi fiscalizado esses dias e atrasou um dia da entrega da documentação, auto-infração. Lá vai a gente correr para justificar, foi só erro na contagem de datas e tal, mas aí você convenceu o fiscal de que isso não foi um atrapalho, diz que é muito mais complexo. Então, manter a documentação em dia é o ideal. Eu acho que isso vem de uma cultura lá que atrás o pessoal já não fazia mais o exame admissional, né? Não fazia o exame do funcionário, passava 2 anos, 3 anos sem fazer, ou fazia só quando iniciava, depois de ir embora. Na hora de ir embora é uma dúvida que eu até tenho aqui, né? Essa rotatividade que o Brasil inteiro tá passando. Esses laudos, você fez um laudo da empresa. Ele eu acredito que da empresa não precisa ser refeito, mas ali, conforme tem a rotatividade de funcionário, tem que fazer dos funcionários novos assim que ele entra, né? Entrada e saída de funcionário, entrada e saída de permanência, né? Então, certo. O funcionário entra, faz o admissional, fez 1 ano de casa, faz o periódico. Tá, mas esse da saúde mental? Não, a saída não. Psicossocial é para entrada e permanência, saída não. Tá. Se, por um acaso, o funcionário teve problema na entrada, teve problema na permanência, é orientado, é recomendado que faça na saída. Por quê? Porque você precisa das 3 medições. Mas se o funcionário está bem na entrada, aí tem as dinâmicas, né?
estava bem na entrada, adoeceu no meio do caminho, no periódico, na saída é bom fazer. Mas se ele esteve bem na entrada e na permanência, na saída não precisa ser feito. E o periódico vai ser igual ao admissional? Vai ser ano em ano? Ano em ano. E, por enquanto é de ano em ano. Ainda não alteraram isso. Então, anualmente tem que ser medido. Certo. Então, teoricamente, ele não precisa na saída, só se a gente quiser como prevenção mesmo, que ele teve algum relato, alguma coisa nos laudos anteriores. Né? Apresentou atestado demais para esse tipo de afastamento e pediu demissão, faz para garantir. Porque a gente não sabe o que o funcionário pensa, a gente não sabe como que ele vai agir, como que é a influência dele fora da empresa. Então, para chegar lá fora e falar, nossa, mas você apresentou esse tanto, não, vamos entrar na justiça. A gente não sabe, então a gente não está livre disso. Então, se a gente fez as medições, está respaldado. Né? Certo. E o funcionário, certo, a gente registrar ele antes de entrar na empresa, né? E fazer o laudo, o exame admissional. Então, aí vocês que cuidam de folha, né? Vocês têm a regrinha do até 24 horas de antecedência, né? Isso, exatamente. E a gente teve problemas, tem um grupo de advogados que a gente atende, que eles exatamente precisaram dessa demanda. A contabilidade colocou o funcionário fora do prazo, porque ele estava seguindo a CLT e não estava seguindo a legislação do E-Social. Então, tem todas as demandas. E tem sistema que, igual o de vocês, que travam, né, para o envio da informação admissional. A CLT diz que são até 5 dias para você registrar, porque era livro, né? Livro contábil, livro de registro e tal. A partir do momento que entrou o E-Social, 24 horas de antecedência. Então, tem que tomar muito cuidado com os 24 horas de antecedência. Eu sei que tem sistemas que travam para não enviar a informação do funcionário sem ter o sem ter o admissional. Então, isso é bem legal, porque obriga o empresário a fazer o admissional. Mas tem que ter muito cuidado com isso, por quê? Porque a empresa pode ser monitorada, pode ser fiscalizada, e se for visto que a empresa tem períodos fora do normal, ela pode ser multada. Tá, o admissional, então ele tem que fazer até 24 horas antes de começar a trabalhar, certo? Agora, o de saúde mental, tem que ser junto ou ele pode trabalhar na primeira semana, fazer? Como que é esse prazo? É porque é um custo, né? Se você pagou o admissional, o exame clínico, então, se você deixar passar um tempo, porque o correto é fazer dentro do seu PCMSO, vai estar no ato da entrada. Então, no ato da entrada é junto com o admissional, junto com o exame clínico admissional. Então, se você deixa passar, quando ele voltar, vai ter um custo de novo, porque você vai ter que pagar o exame clínico de novo. Então, já está lá, já faz tudo de uma vez, você já entra garantido. Mas eu acredito que a dúvida dos empresários é a mesma que a minha, porque tem colaborador que ele não se adapta na primeira semana e sai da empresa. Mas aí é legislação, né? O funcionário, para entrar na empresa, ele tem que ter o admissional, aí a gente vai seguir o PCMSO. Eu falo da saúde mental. Então, mas aí a partir de agora vai estar dentro do seu PCMSO a obrigação. Tá, então se eu contratei um funcionário, o certo é eu registrar a carteira 24 horas antes, então o correto eu também fazer a saúde mental, o exame de saúde mental dele todos os exames de admissional, porque aí o saúde mental, agora o psicossocial, ele vem como um exame complementar. Então, vem o exame clínico, aí você, dependendo, no seu caso, que é contabilidade, a acuidade visual, para medir a saúde dos olhos, e o psicossocial, ele faz parte do grupo obrigatório. E aí, se você não faz, vai ter que voltar para fazer em algum momento. Já está descumprindo legislação. Entendi. Obrigada, viu, por esclarecer tantas dúvidas. Eu acredito que vai ter empresários que ainda vai nos perguntar muita coisa, porque até para mim é novidade, né? E tanta coisa na rede social que nos passa e deixa mais em dúvida ainda até que ponto a gente, né, é responsável por isso. E eu te agradeço por estar aqui. Obrigada, conte com a gente para o que precisar. A gente está à disposição para tirar dúvida. O empresário quiser que a gente visite, tire dúvidas, estamos sempre à disposição.